Hoje aqui nesse vídeo nós vamos tratar especificamente sobre a área comercial em Portugal. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa ou quer constituir uma empresa em Portugal que pretende vender os seus produtos tanto para as grandes contas, para os grandes supermercados, por exemplo, quanto também para o varejo, né? Pequenas lojas, pequenos supermercados. Se você quer entender como é que funciona esse mercado, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque hoje o assunto vai ser bem interessante se você pretende fazer negócios com o mercado português. Olá, eu sou o Leonardo Stertuliani, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Importe Brasil Portugal. Aqui nesse canal nós falamos sobre importações entre Brasil e Portugal. Para quem ainda não me conhece, eu tenho uma empresa em Portugal onde eu importo produtos do Brasil e vendo para toda a comunidade europeia. Muitas pessoas me falam, olha, quanto custa enviar um produto X, um produto Y, né? Só para deixar aqui bem claro, eu não sou despachante aduaneiro, apesar de eu ter formação em gestão aduaneira e comércio internacional, eu não sou despachante aduaneiro. Eu tenho uma empresa de importação, onde eu trago produtos do Brasil, recebo eles em Portugal, vendo no mercado português e também exporto para vários países da comunidade europeia. E o intuito desse vídeo, né, aqui hoje, nós vamos falar sobre a área comercial em Portugal. Por quê? Porque uma coisa é uma pessoa que tem interesse em importar produtos do Brasil para Portugal. A primeira fase é receber os produtos em Portugal, é fazer a sua importação. Mas depois que os produtos chegam em Portugal, tem a segunda fase, que é a fase da venda. Então, isso pode ser feito, né, inicialmente de duas maneiras, né, em dois segmentos de clientes. Por exemplo, vocês podem vender para o cliente final, né, vocês podem vender para uma pessoa física, por exemplo, como é que fala no Brasil, ou vocês podem vender para empresas, né, no chamado B2B, que é uma empresa vendendo para outra empresa. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre vendas B2B. Uma empresa vendendo para outra empresa, e eu vim aqui tirar as dúvidas como funciona esse mercado em Portugal, porque é um pouco diferente do Brasil. Eu atuei nessa área como gerente de vendas em Portugal, eu atendi grandes contas em Portugal, eu também atendi o varejo em Portugal, então eu tenho propriedade para vir aqui e passar um pouco daquilo que eu vivenciei e um pouco daquilo que eu aprendi, né, em campo, trabalhando no mercado português, atendendo clientes portugueses, e hoje o intuito do nosso vídeo é falar um pouquinho sobre esse mercado. Então, por exemplo, se tratando de venda B2B, uma empresa vendendo para outra, recebo muitas perguntas de inscritos aqui do canal, pessoas também que mandam perguntas no direct do meu Instagram. Como é que funciona a venda, por exemplo, para essas grandes superfícies, né? Porque se você está em Portugal, você, né, provavelmente conhece as grandes superfícies a nível de supermercados, por exemplo, o Continente, o Pingo Doce, o Auchan. Esses supermercados são supermercados líderes de mercados em Portugal, são grandes redes, né, supermercadistas com grandes lojas, e eles dominam, por exemplo, o mercado português. Mas também tem a parte do varejo. Então, o varejo funciona com lojas menores, lojas de bairro, tanto a nível de supermercado, também lojas de variedade, né, utilidade doméstica, restaurante, bares, enfim, uma clientela imensa de clientes fazem parte do varejo, que são as lojas menores, os clientes menores, né, isso compõe o varejo, né, na linguagem comercial. Esses clientes menores são caracterizados como o varejo. Mas falando aqui um pouco sobre as grandes contas, né, as pessoas me perguntam muito sobre as grandes contas, até mais do que a parte do varejo. Então, como é que funciona, por exemplo, uma pessoa que queira importar produtos do Brasil e tem interesse em estar contactando, tentando fazer negócio com essas grandes contas? Então, a primeira parte é entender como elas funcionam. Elas funcionam como uma central de compras, então não é possível você, por exemplo, bater, né, em loja para tentar vender, para tentar tirar um pedido, né? A maioria dessas redes, possui uma central de compras. Por exemplo, o grupo Auchan
né, que é o antigo Jumbo, né, o supermercado Jumbo, agora mudou o nome para Auchan. Eles têm a central de compras, que é a Euromad. Então, através dessa central, eles fazem as compras por grupo Auchan. O grupo Auchan, eles têm 31 lojas de hipermercado e 30 lojas que é o My Auchan, que são lojas menores, lojas de bairro. Então, dentro desse segmento, a central de compras Euromad, se uma pessoa tem interesse em estar contactando esse grupo para poder tentar fazer vendas ou levar um catálogo de produtos ou iniciar ali, né, uma primeira abordagem para entender como funciona, enfim, a pessoa tem que entrar em contato com a Euromad, que ela é responsável pelas lojas Auchan em Portugal. Um outro grupo muito forte em Portugal é o grupo dos Mosqueteiros e do Mini Preço. Essas duas redes de supermercado, elas atuam junto. Para quem não sabe, o grupo dos Mosqueteiros são as lojas do Intermarché, tá? Tanto o Bricomarché quanto as lojas, os supermercados Intermarché. Então, eles têm um nome específico, né, que é o grupo dos Mosqueteiros. Esse grupo dos Mosqueteiros se uniu com o Mini Preço, então eles fazem as suas compras centralizadas na central Cíndia, tá? O nome da central de compras desses dois grupos, Mosqueteiros e Mini Preço, é a central Cíndia. Então, mais uma vez, uma pessoa tem interesse em tentar fazer aquela primeira abordagem, tentar fazer negócios, né, com esse grupo, que os Mosqueteiros e o Mini Preço, vai ter que entrar em contato com a central para poder tentar fazer negócios para toda a rede. Mas um ponto interessante aqui que vale a pena ressaltar, né, especificamente desse grupo, é que tanto as lojas Mini Preço, tanto as lojas Intermarché e Bricomarché, elas são autorizadas a fazer compras loja a loja. Eu atendia muitas lojas, tanto do Bricomarché quanto Intermarché e também quanto lojas menores, né, que são os supermercados Mini Preço, mas a gente vendia loja a loja, tá, nesses clientes. Então, pode ser também que uma pessoa consiga, né, vá lá na loja, tente falar com a pessoa responsável por compras, tente falar com o gerente da loja, para entender como é que funciona, né? Isso vai da política interna de cada loja. Por exemplo, tinha algumas lojas que a gente visitava que eles falavam, não, aqui tudo vem da central, a gente não compra loja a loja. A central autoriza a gente fazer, né, esses pedidos por aqui, mas esses pedidos loja a loja, por exemplo, o supermercado Intermarché que a gente atendia, ele falava, não, aqui loja a loja eu só compro alimentação, produtos mais perecíveis, produtos que têm que chegar com velocidade maior dentro da loja, então aqui eu só compro esses produtos, né? Enfim, alimentos, por exemplo, folhas, né, que tem um prazo de validade muito apertado. Então, para evitar que aquilo chegue ao CD, né, ao centro de distribuição, o centro de distribuição envie para as lojas, isso demanda um tempo maior, então o fornecedor entregava direto loja a loja, diminuía o tempo, né, de logística desses produtos e, enfim, o produto chegava mais fresco ao supermercado e eles conseguiam vender um produto com melhor qualidade. Então, algumas lojas optavam em comprar, né, loja a loja somente produtos, né, nessa categoria, mas a maioria das lojas que a gente atendia do Intermarché, eles compravam nossos produtos loja a loja. E o total de lojas, né, dessas duas redes, tanto dos Mosqueteiros, Intermarché, Bricomarché e o Mini Preço, eles têm 862 lojas em Portugal. Então, é uma rede com muitas lojas, um potencial de compra imenso, né? Então, uma vez que um fornecedor cadastra um produto dentro de uma rede dessa, tem que se atentar muito, né, a nível de volume, porque essas lojas elas vão fazer volume, enfim, é um cuidado que o fornecedor tem que tomar na hora de, enfim, que uma rede dessa não basta só vender, né? Tem que conseguir vender, e a empresa também ela tem que estar apta a aceitar também as políticas, né, dentro da empresa. Então, tem ali algumas políticas que, quando vocês fizerem, por exemplo, uma reunião, né, com o comprador, por exemplo, de uma rede dessa, vocês vão estar por dentro de tudo que eles pedem. Enfim, tem ali
uma tratativa especial, não é igual vender para um supermercado de bairro, de rua, é uma coisa totalmente diferente, mas não é impossível fazer negócio com essas redes, né? Basta ter um bom produto, ter um produto de qualidade, conseguir suprir a demanda, né, do mercado a nível de qualidade, a nível de estoque, a nível de produção, a nível de preço, que tem grandes chances sim de fazer negócio com essas redes, não é impossível. Então o total são 862 lojas, né, do grupo todo. Somente Intermarché, supermercados Intermarché, são 232 lojas. Então são muitas lojas. Intermarché são supermercados maiores. Dá para perceber que é um potencial de compra imenso dessa rede. Uma outra rede que é muito forte em Portugal, que é o Pingo Doce e o Recheio, né? Eles fazem parte do mesmo grupo. O Pingo Doce, muitos de vocês já devem conhecer, mesmo quem não mora em Portugal, não vive em Portugal, provavelmente conhece, porque é um dos supermercados mais famosos em Portugal, é o Pingo Doce. Então, o Pingo Doce, a central de compra deles é o Jerônimo Martins. Essa central, eles compram para 432 lojas do Pingo Doce e 37 lojas do Recheio. Atentando que o Recheio é como se fosse um atacadista, né? Eles são atacadistas, né? Não é como se fosse, eles são uma rede atacadista. Então a maioria dos clientes que vão comprar no Recheio, né, compram através de atividade. Uma pessoa comum não consegue chegar no Recheio e comprar, enfim, chega lá e faz compra e sai. Tem que se ter atividade aberta, tem que chegar lá, tem que fazer um cadastro, e a maioria dos produtos que são vendidos lá são produtos de maior quantidade. Então, por exemplo, pessoa que tem um supermercado pequeno, tem um restaurante, tem um bar, enfim, tem um comércio e precisa abastecer com produtos e não tem o potencial para comprar, por exemplo, de um fornecedor que exige um pedido mínimo, enfim. As pessoas vão até o Recheio. Funciona como macro, mais ou menos, no Brasil, né? O macro, o atacadão. Esses supermercados, eles têm a parte de atacado, que pequenos comerciantes vão lá para poder abastecer o seu comércio dentro desses atacadistas. E agora, passando aqui um pouco para o segmento de varejo, né? A gente tem, enfim, uma imensidão, né, no varejo português. Em Portugal não possuem tantas lojas, mas é um mercado muito interessante para poder explorar. Então uma pessoa, por exemplo, pode fazer negócio no canal Horeca, né? Para quem não conhece, esse é um termo muito comum usado em Portugal. O canal Horeca, H, né, com H, é um segmento de mercado onde se reúne ali bares, restaurantes, hotéis. Então esse é o segmento do canal Horeca. Então é um canal muito forte em Portugal, porque, enfim, as pessoas que conhecem Portugal sabem que possui muitos cafés em Portugal, Portugal também é um país muito turístico, possui muitos hotéis, muitos restaurantes, muitos bares. Então é um canal forte para poder se explorar, para vender produtos para esse canal Horeca. É um canal forte, tá, no varejo português. Mas também possui muitos supermercados de bairro, muitas lojas de variedade, enfim, possui um canal imenso de comércio, né, de rua, um pouco diferente do Brasil. Por exemplo, produtos chineses, por exemplo, quem vende em Portugal, né, na sua grande maioria, são os chineses. Então, no Brasil, por exemplo, muitos empresários, ou eles vão à China direto, ou importam da China. Muitos empresários conseguem fazer essa importação direto da China e abrem suas lojas com produtos chineses no Brasil. Em Portugal, isso já é diferente. A maioria das lojas que vendem produtos da China são de propriedade de chineses, né? E, enfim, basicamente encontra-se tudo igual em todas as lojas. No Brasil tem uma qualidade de produto chinês muito grande. Por quê? Porque muitos importadores vão à China, né? Chegando lá, consegue selecionar bons produtos, consegue escolher bons fornecedores, consegue ter uma variedade, né? Uma qualidade junto com variedade de produtos que, por exemplo, em Portugal, pouquíssimas lojas conseguem, né, ou fazem, né, esse tipo de trabalho. Porque, basicamente, quem traz produtos da China, né, para o varejo português são os chineses. Claro que as grandes contas, por exemplo, Auchan,
o Grupo Mosqueteiro, o Pingo Doce. Claro que eles podem sim fazer importações diretas da China, né? Por exemplo, o Auchan, que é o antigo Jumbo, você chega lá na parte de utilidade doméstica dele, eles têm a marca deles própria, e você vê que muitos produtos são da China. Então, com certeza, eles têm importação, né, direto da China, mas aqui a gente está falando do varejo, tá? O varejo, a maioria dos produtos chineses são comercializados pelos chineses, tá? No varejo você não vê muitas lojas de variedade sendo comercializado por português ou por brasileiro ou por qualquer outro imigrante, né? Às vezes você encontra um indiano, mas a nível dos indianos eles trabalham mais com a nível de equipamentos para telefone celular, capinha, carregador, enfim. Os indianos eles trabalham muito com produtos chineses, mas mais voltados para esse tipo de produto. Então, é um ótimo nicho para se poder explorar também em Portugal. Enfim, tem muito mercado, tem muitos produtos, tanto no Brasil, né, para poder inserir no mercado português, mas também tem muitos produtos na China, que tem muito mercado em Portugal, principalmente no varejo, porque, enfim, na minha opinião, tem um leque aberto imenso, porque basicamente os produtos chineses estão na mão dos próprios chineses, e uma loja praticamente é Ctrl+C, Ctrl+V da outra. Se você entra em várias lojas chinesas, você vai ver os mesmos produtos em todas as lojas. Olha, tá um pouco de barulho aqui, porque eu não estou em Portugal, estou de férias no Brasil. Vocês podem ver pelo cenário aqui. Então, aqui eu estou numa vila de pescador, na Bahia. Não sei se vai dar para ver, né? Mas aqui embaixo já é o mar e tem alguns pescadores ali, estava ligando o barco, agora tem um falando com o outro, chamando o outro lá na frente. Mas o importante é a gente colocar essas informações aqui e que essas informações sejam úteis, né, para vocês. Mas voltando aqui sobre o varejo, né, como é que funciona o varejo, no Brasil, por exemplo, na hora que uma empresa vai fazer uma venda, né, por exemplo, um fornecedor vai fazer uma venda para um supermercado. Então, como é que funciona? Se é a primeira venda, né, vai ter uma análise do cadastro. Assim que o cadastro for aprovado, o financeiro fala, olha, para esse cliente você vende à vista, ou para esse cliente pode dar prazo, depende da política da empresa, 30, 60, 90 dias, enfim. Cada empresa tem sua política de prazo. Uma vez o prazo sendo concedido, como é que funciona? O vendedor tira o pedido, a indústria, né, ou a empresa envia os produtos para o cliente, junto com os produtos, na nota fiscal, vai o boleto bancário para esse cliente pagar. Uma vez esse cliente não pagando esse boleto, a empresa protesta, né, esse cliente, e o nome do cliente vai ficar sujo, enfim, dá um problema danado quando se protesta um boleto, né? Vocês que estão acostumados nesse mercado já sabem como é que funciona. Em Portugal é um pouco diferente, tá, esse mercado. Então eu vou dizer aqui como é que funciona. Então vocês, por exemplo, que têm interesse, né, em importar produtos do Brasil para Portugal ou da China para Portugal, ou vender aqui qualquer tipo de produtos numa venda B2B, uma empresa vendendo para outra empresa. Como é que funciona a nível de pagamento, tá, desses produtos que provavelmente vão ser vendidos nesses clientes? É um pouco diferente do Brasil. Então, por exemplo, aqui em Portugal tem algumas categorias de pagamento, né, e eu vou listar aqui algumas delas. Então, por exemplo, uma categoria de pagamento muito usado aqui ainda é o cheque. Então, lá nessa empresa que eu trabalhei, que eu fui gerente de vendas, a maioria dos clientes pagavam com cheque. Qual era o prazo? Isso depende do perfil do cliente. Então, mais uma vez, como eu falei aqui no início, o financeiro analisa, né, o perfil do cliente. Se for um cliente realmente que tem um histórico bom de pagamento, né, a empresa dava até 90 dias para o cliente pagar ou dividia 30, 60, 90. Isso no cheque. Aí o que acontecia? Quando a transportadora chegava para poder entregar os produtos no cliente, né, para a transportadora descarregar os produtos, o cliente dava cheque, ou 2 cheques, ou 1 cheque, ou 3 cheques, na data acordada com o vendedor. Essa é uma modalidade. Uma outra modalidade é, por exemplo, vamos supor que o financeiro dessa empresa não aprove o crédito para esse cliente. Então, esse cliente só pode comprar à vista. Mais uma vez, a transportadora também pode atuar nessa negociação. Então, o fornecedor envia os produtos para o cliente, chegando lá, o transportador entregando na hora que chega, o cliente paga em dinheiro o valor e a transportadora
entrega a mercadoria. Vamos supor que isso acontecia muito. Chegava lá, o cliente fazia o pedido para o vendedor, chegava a transportadora e o cliente estava sem dinheiro. O produto não era entregue, a mercadoria voltava, e se o cliente quisesse receber novamente essa mercadoria, tinha que pagar outro frete, porque uma vez que foi acordado, o cliente fazia o pagamento à vista, com a transportadora entregando, enfim, a responsabilidade já era do cliente, já não era mais da empresa ou do vendedor. Tá? Uma outra modalidade muito usada também é a transferência bancária. Clientes também com histórico de bom pagador, né, conseguiam crédito, né, na empresa por transferência bancária. Então o vendedor ia lá, tirava um pedido e acordava um prazo de pagamento para 30 dias, por exemplo. Então, 30 dias depois, o cliente fazia uma transferência para a conta da empresa. Isso era muito usado também. Então, as duas principais formas de pagamento no varejo, em Portugal, é transferência bancária. Voltando aqui um pouco sobre as grandes redes, então, elas também vão pagar com transferência bancária. Essas grandes redes, elas pagam por transferência bancária. Uma outra modalidade que também pode acontecer no varejo é o vendedor recolher, né, o pagamento. Por exemplo, o vendedor tirava o pedido, a transportadora entregava e o vendedor, por exemplo, deu um prazo de 15 dias para o cliente. 15 dias depois, na sua próxima visita ao cliente, o vendedor estava autorizado a poder receber aquele valor, ou em dinheiro ou em cheque. Ou ele chegava ali e o cliente falava assim, olha, não, hoje eu vou fazer uma transferência agora aqui para a conta da empresa. Enfim, o vendedor, quando ele vendia nessa modalidade, o vendedor assumia a responsabilidade de poder cobrar do cliente. Então, isso também era muito comum na empresa onde eu trabalhei e funcionava bem também. Então, essas são algumas formas de pagamento, as principais, né, aqui em Portugal. Então, você vê que é diferente do Brasil. No Brasil, basicamente, não se trabalha com cheque. O cliente compra, mercadoria é entregue junto com o boleto, o cliente não pagando, aquele boleto é protestado. Como é que funciona aqui em Portugal? Também existe o protesto, tá? Então, por exemplo, um cliente que não paga, claro que ele vai sofrer as consequências por isso. A nível de inadimplência, nesse segmento que eu atuei, a gente trabalhou com produtos de iluminação, de eletricidade, utilidade doméstica, aquecimento, ventilador, enfim. Essa empresa que eu trabalhei, ela trabalhava com 15 mil itens, então a gente tinha clientes tanto a nível de supermercados, drogarias, né? Drogarias aqui são pequenas lojas de material de construção, por exemplo, aqui chama drogaria. Então a maioria dos nossos clientes eram drogarias e supermercados, mas também a gente atendia loja de móveis, loja de utilidade doméstica, loja de produtos agrícolas, lojas de material de construção, a gente atendia loja de bricolagem. Então a gente atendia um leque muito grande de clientes, então todos eles trabalhavam, né, da mesma forma a nível de pagamentos, a nível comercial. Então dá para a gente entender, né, num contexto geral, como é que funciona mais ou menos, né, eu consigo passar aqui para vocês como é que funciona mais ou menos uma negociação no varejo português. Então, pessoal, olha, espero que as informações que eu coloquei aqui hoje, né, sejam úteis, né, para você que está procurando, né, sobre esse assunto. A nível de dificuldade de vender, né, eu até gravei um vídeo no meu outro canal, né, para quem ainda não conhece, é o Leonardo Tertuliano. Nesse canal eu falo sobre Portugal, falo um pouco também sobre empreendedorismo, né, mas o empreendedorismo mais voltado aqui no canal Importe Brasil Portugal. Mas no meu último vídeo, eu gravei lá um vídeo, falei um pouco sobre esse mercado, tá? Não fui tão a fundo, mas falei um pouco sobre esse mercado. E uma pessoa me perguntou o seguinte, sobre a dificuldade, por exemplo, de um brasileiro estar fazendo negócios nesse mercado português, né? Então, assim, na minha opinião, né, que eu tive a campo, né, a gente colocou a cara a campo, a gente, enfim, atendia um número enorme de clientes, passava o dia inteiro atendendo clientes de 8 da manhã às 8 da noite, de norte a sul do país. A gente tinha clientes em todas as cidades, todos os bairros. Como eu era gerente de vendas,
eu andava com esses vendedores, né, por toda Portugal e a gente não tinha muita dificuldade para poder entrar nos clientes, mesmo os vendedores brasileiros. Enfim, claro que às vezes quando chegava no primeiro contato, por exemplo, trocou de vendedor, entrou um vendedor novo. Então, claro que não é a mesma coisa do que um português está batendo lá, enfim, na loja para conversar com outro português. No primeiro momento, poderia até ter, né, uma análise, né, por parte do cliente, mas com jeitinho, e ali com educação, né, com seriedade. O importante é isso, né, é mostrar educação, é mostrar seriedade, mostrar que uma pessoa está ali, né, para ajudar, né, o cliente a ganhar dinheiro, porque o papel do vendedor é esse, é ajudar o seu cliente a ganhar dinheiro. Então, quando o cliente, né, sentia ali a segurança no vendedor, né, naquele primeiro momento, enfim, poderia ter falado assim, não, olha, hoje eu não quero não, volte aí. Muitos clientes testavam assim, tá? Muitos clientes testavam, principalmente, né, a equipe dos brasileiros, que a gente tinha 3 vendedores na equipe que eram brasileiros, tinha um venezuelano. Então, para você ver que não eram só os portugueses que atuavam nessa empresa. Tinha 3 vendedores brasileiros e tinha um venezuelano, o resto era português. A minha equipe era de 9 vendedores. Mas, às vezes, os clientes testavam. Falavam, eu não quero nada hoje não, volte aí semana que vem. Semana que vem, o vendedor estava lá, muito bem alinhado, com educação, com seriedade, né? Olha, também não quero nada não, volte aí na outra semana. Na outra semana estava lá o vendedor, tratando com educação, tentando dar dicas, né, de negócios, enfim. Cara, 2, 3 visitas, 4 visitas, enfim, a gente conseguia entrar nos clientes. Por quê? Porque, enfim, o português ele quer ser bem atendido, né, com seriedade, uma pessoa transparente, é isso que ele quer. Então não importa se é português, não importa se é brasileiro, não importa se é venezuelano. Uma pessoa que vai atender um determinado tipo de cliente, ele tem que passar essa segurança, ele tem que passar, né, a clareza, ele tem que fazer negócios para o cliente dele ter benefício. Porque um vendedor que chega lá e quer empurrar produto no cliente, eu quero vender mais, e compra isso, compra aquilo, depois o material fica todo lá, né, na prateleira do cliente, aí é que ele não vende nada. Quando ele for lá visitar novamente, o dono da loja, né, o cliente vai falar assim, olha meu filho, você me empurrou um tanto de coisa aí que não vende, ou você dá conta de tudo isso aqui, eu não lhe compro mais. Então, quando a coisa é feita com seriedade, na minha opinião, não tem barreiras, né, o povo português aceita muito bem, né, aceitou muito bem os vendedores da minha equipe que eram brasileiros, me aceitou muito bem como gerente de vendas, porque a gente chegava lá, era para resolver o problema do cliente e era para fazer ele ganhar dinheiro. Uma vez o cliente entendendo isso, ele abria as portas, tinham muitos clientes que falavam assim, chegava lá, uma carteira enorme de produtos, quase 15 mil itens, né, no portfólio, e o cliente chegava e falava assim, olha, vê o que precisa aí, manda para mim, e depois só envia a cópia do pedido no meu e-mail. Isso acontecia muito. Por quê? Porque o cliente já tinha segurança na gente. Então, mesmo na equipe brasileira, isso acontecia e basta, né, o vendedor passar a segurança para o seu cliente. Então, pessoal, mais uma vez, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, tá? Se esse vídeo lhe ajudou e você acha também que esse vídeo possa ajudar mais pessoas, partilhe esse vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que possam estar em busca dessas informações. É muito importante também que vocês estejam inscritos no canal, tá? Então, se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever, eu vou ficar muito feliz com isso, porque é a forma que o YouTube, né, encontra de lhe notificar sempre que eu posto um vídeo novo aqui. Então, aqui nesse canal nós temos vídeos todas as semanas, e a forma que o YouTube tem de lhe entregar esse vídeo é você estar inscrito nesse canal, né, com o sininho ativado, porque assim que eu colocar um vídeo aqui, o YouTube, né, lhe avisa que tem um vídeo novo. Olha, então, mais uma vez, muito obrigado por terem chegado até aqui comigo e até o próximo vídeo.